Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje nós iremos continuar a leitura da Bíblia. Estamos no capítulo 16 do livro Romanos. Deixa eu conferir aqui. É Carta aos Romanos. Então vamos começar a leitura. Apresentação da Febe, a diaconisa, saudações. Recomendo-vos nossa irmã Febe, diaconisa da igreja em Cencreia. Acolhei-a no Senhor de maneira digna, como convém aos santos, e assisti-lhe em qualquer coisa em que possa precisar de ajuda, pois ela também tem ajudado a muitos, inclusive a mim. Saudai Prisca e Aquila, colaboradores meus no Cristo Jesus, os quais expuseram suas próprias vidas para salvar a minha. Eu lhes sou agradecido, e não somente eu, mas também todas as igrejas fundadas entre os pagãos. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu muito estimado Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou para vós. Saudai Andrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão. Apóstolos notáveis que, ademais, se tornaram discípulos de Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, a quem muito estimo no Senhor. Saudai Urbano, nosso colaborador em Cristo, e a meu caríssimo Estaques. Saudai Apeles, provado e aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu parente. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, que tanto se afadigam no Senhor. Saudai a caríssima Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, esse eleito do Senhor, e sua mãe, que é também a minha. Saudai a Síncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saudai Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, bem como Olimpa e todos os santos que estão com eles. Saudai-vos uns aos outros com o beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saudam. Anexo: advertência contra as divisões. Rogo-vos, irmãos, acautelai-vos dos que provocam dissensões e escândalos, contrariando o ensinamento que aprendestes. Afastai-vos deles,
esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao próprio ventre, com um palavreado bonito e lisonjeiro, enganam os simples. Com efeito, vossa obediência tornou-se conhecida de todos, e isso me alegra, mas desejo que vos mostreis experientes para o bem e sem nenhum compromisso com o mal. O Deus da paz esmagará sem demora Satanás sob vossos pés. Que a graça de nosso Senhor Jesus esteja convosco. Timóteo, meu colaborador, vos sauda. Também vos saudam Lúcio, Jason e Sósipatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, vos saudo no Senhor. Gaio, que hospeda a mim e a toda a igreja, vos sauda. Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto vos saudam. Doxologia. Glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade ao meu Evangelho e à pregação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério mantido em sigilo desde sempre. Agora este mistério foi manifestado e, mediante as escrituras proféticas, conforme determinação do Deus eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações para trazê-las à obediência da fé. A Deus, o único sábio, por meio de Jesus Cristo, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, quando a gente tem nesse capítulo inicialmente uma saudação, a saudar é entrar em, vamos dizer, em ressonância, em conhecimento de que existe outro. E esse outro pode se tornar assemelhado ao comando da saudação. Então, quando a gente sauda alguém, a gente eleva esse alguém ao cérebro, no sentido de mantê-lo em uma coordenada de apresentação dessa cadeia de percursos assemelháveis, onde o nosso espírito consegue dar razões matematicamente falando, mas na matemática do mundo, né? Do mundo exato em relação ao corpo, ao espírito, né? E desencadear esse impulso por saudação. Então, esse contato nos permite crer no outro, crer na criação. E quando a gente se alimenta de saudações, a gente cresce em saúde, porque a gente cria uma disposição de lutar, de exercitar a saudação. E nós nos conhecemos como unidade de criação. Então, tudo na natureza vem do Criador. Quando a gente sauda a criação do Criador, a gente diz que quer viver pelo Criador e se sacrificaria caso o Criador, dentro do seu programa, fosse convidado a nos sacrificar. Por exemplo, animais na natureza, né? Só que quando o animal morre, ele aceita em nome de Deus, porque essa é o organismo
em saudação, né? Então a gente sauda a vida, mas também sauda a morte, porque o Espírito do Santo que mora em nós consegue se servir dessa graça, ao contrário do que muitos pensam que é uma desgraça. Porque quem vive em Deus e reconhece-o, né, conhece a unidade que Deus criou e o serviço para Deus, que é essa preparação para o momento em que Deus nos chamará, certo? E pensa bem, quando a gente pega na árvore um fruto, a gente traz o fruto à boca e até mesmo ingere parte desse fruto que foi criado, né, a partir da germinação e todos os processos de vida da planta, né, a fotossíntese e tudo. A gente se alimenta e se torna um ser que se recompõe graças a esse sacrifício da planta. E nós somos atraídos pela planta porque ela tem esse poder sobre nós, o poder de nos manter. Dependemos dessa planta. Não é incrível isso? Quando a colocamos na boca, né, a gente beija, né? E beijar, nesse sentido em que o texto traz para nós, é você encontrar-se com a verdade ou se encontrar com a sabor da dor que vive naquele momento. Vamos dizer que naquele momento o fruto está verde e você o beija verde. Você entra em saudação com você desescala aquele sabor da dor que naquele momento partilha aquele fruto verde, ao mesmo tempo o fruto que está maduro. Logo aí a gente encontra a escala da vida de um produto, onde a gente tem o nascimento do produto e as suas etapas de produção de sabor. Assim mesmo é com os homens. Nós estamos em uma etapa de produção de sabor para, quando estivermos prontos, sermos colhidos pelo Pai eterno, pelo nosso Criador, que espera de nós alegria, aleluia. Então, veja bem, não nos falta sabedoria, a gente sabe de tudo. Não precisamos ser humildes em exército de manobra midiática, né? Por quê? Porque o nosso Pai, o nosso Criador, nos deu essa licença. Ele nos deu e a organizamos pela fé e pelo respeito e amor. Jesus Cristo nos amou tanto que se sacrificou por nós. E nessa obediência, nesse ensinamento, nós tentamos também sacrificarmos em partes para estarmos em Jesus Cristo, o verdadeiro, na verdade, o eleito por Deus para nos educar dentro dessa super razão para viver, né? Que é a saudação uns aos outros. Porque quando você sauda verdadeiramente falando, quando você toca, se permite ser tocado por uma criatura de Deus, não há como você errar. Não há como você
não se sacrificar por ela, ou como você tratá-la em mal, porque a saudação, o Espírito Santo de Deus está preparado para o bem de Deus. E Ele instalou em nós esse bem, fazer o bem uns aos outros. O mal, ele é muito técnico e ele quer, dentro da sua técnica, nos condicionar a uma porta ou a uma oferta de porta, de destendenciar o quanto de desimportar o veículo nós temos dentro das pistas, dentro das estradas técnicas de observar o ser humano em sua amadurecimento, né? Porque em várias circunstâncias nós somos cobrados a dirigir com base nas escrituras que a estrada oferece. É o método de comportamento, é a ética e a moral, fazendo a supervisão dotar-se de argumentos por conter visão da nossa tendência comportamental, do nosso padrão. Então é por essa sabedoria que se fez, né, todo esse exercício de nos preparar e de nos manter preparados para saudar uns aos outros em Cristo Jesus, certo? Então não é difícil, é necessário. Embora as pessoas tenham alguns maus contidos nos seus exercícios, por exemplo, comparatórios, né? Culpatórios, né? Então a gente compara, a gente culpa, a gente se ofende, a gente deixa ser doer pela falha que nós nos submetemos, pelos nossos pecados, a gente se deixa escalar essa montanha em nós, essa patologia, essa dor. Então precisamos confessar os nossos pecados para que a gente possa sair deles, para que a gente possa dizer tchau, pecados. Eu me arrependo de os tê-lo colocado no mundo. Peço a Deus que os leve em suas medidas, né? Para que haja somente um comportamento bem de mim, porque a falta ou a aparência da falta me faz correr atrás de uma mentira que o diz mantê-la momentaneamente de que falta algo. Então às vezes me falta, não me falta nada, mas alguma propaganda me diz faltar uma viagem para os Estados Unidos. E aí, de repente, de uma hora para outra, eu começo a mentir, né? Estados Unidos, viajar nem é tão bom. Eu não, para que viajar? Né? Não me, alguma coisa nesse sentido, né? Quem viaja é isso e aquilo. Então eu começo a me ocupar de uma coisa que vai me colocando em uma órbita de sentimentos em vida de mentira, de composições manobradas de mentira, para eventualmente lidar com essa comparação. Então é exatamente isso. Na escola há um aluno que é melhor que eu. Isso pode desencadear
o pecado em suas construções. Na farmácia alguém passou na minha frente. Isso também pode desencadear, né, uma potência de pecado, né? Algumas mentiras a serem jogadas à mesa, alguns blefes. E aí somos julgados, somos conhecidos pelos blefes que lhe damos, né? Então o Pai nosso nos conhece principalmente pelos blefes que lhes damos em relação circuitiva encadeada pela necessidade que o buscamos. Então é exatamente isso. Nós sempre estamos buscando nosso pai e nossa mãe, mas antes deles nos ajudarem, eles perguntam: me diga quem você é, né? Qual é a sua impaciência? E qual é o seu desconhecimento? Qual é a sua direção? Que eu te direi o pai que eu serei, a mãe que eu serei para você. E é exatamente ao mesmo tempo que é muito técnico, o nosso Espírito Santo sobre a saúde ou o poder de saudação, ele é maior do que a técnica do técnico de supervisão. Ele é maior do que o anjo, é maior que Deus. Leva tempo, porque nem o processador consegue. Ele tem que definir um conseguimento para poder conhecer-nos como Deus o realmente fez na saudação em Jesus Cristo, certo? Porém, precisamos ter muito cuidado com isso, porque quando você está muito alto, você se torna alto no sentido em Jesus Cristo, né? Então está no alto, está em Jesus Cristo, ou na Maria que vai para Jesus, né? Quando você está rimando muito nas áreas e tudo, começam a surgir membros da supervisão, né? As mãozinhas quânticas, os membros da supervisão, né? E começam a fazer curtos circuitos para condensarem você em uma técnica laboratorial. E a isso, né, às vezes, né, pode trazer para nós uma vida nova que não era bem a vida que a gente imaginava que haveria de ser sobre o Pai Nosso, sobre o conhecimento de Deus, né? Então é exatamente isso de que se trata. Precisamos ter esses cuidados, porque acaba tudo sendo uma técnica agrícola, né? É preciso saber germinar, saber nascer, saber cuidar da vida que nasceu e saber aproveitá-la para a sua morte, servir-nos com convicção da fé, com convicção do amor, né? Então tudo que nos possa habitar, que seja por amor, né? Que tudo que nós nasçamos para algo, que seja por amor, né? Se plante um alface, que colha por amor, né? Para morder, para saborear e dar graças a Deus, e não para mentir, para comparar
para convectuar-se a uma visão de apreendimentos materiais, né? Técnicas materiais de comparatórios, que livremos do comparatório e possamos viver então nessa realidade, né? com a graça de Deus, e que nos possibilitou da vida viver e nos ajuda principalmente nos momentos de muitos testes, né? Principalmente quando a gente está despercebido em nossas casas, né? Aqueles momentos da gula, da avareza, da preguiça, que precisamos estar cientes de Deus, do lado de Deus, para vencermos, para que o pecado não nos destrua. Eu vou ficando por aqui então. Nos destrua no sentido do fruto em que nós pretendemos servir a Deus, né? Vou ficando por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!